E aí galera, tudo show com vocês? Aqui quem tá falando é o Gear. Estou muito feliz por vocês estarem aqui acompanhando este primeiro vídeo de uma série, a qual estou nomeando de Engenharia Gamer. Uma série ao qual iremos tratar sobre conteúdos de ideia, tecnologia, sistemas desenvolvidos por os games que nos ajudam até os dias de hoje. Neste primeiro vídeo nós estaremos analisando como que foi a ideia de salvar o conteúdo dos jogos lá na época dos cartuchos e como isso se desenvolveu. Espero contar com a atenção de vocês, pois nesse vídeo também vai ter um conteúdo extra. Também vou estar pegando um cartucho ao qual não está mais salvando seu conteúdo e vou estar reparando este problema nele. Também vou estar mostrando como que a gente faz isso, tá? Então fica aí ligado, se você puder colocar um like agora, mas também, caso ainda não tenha confiança no vídeo, assiste o vídeo. Se eu conquistar o seu like, depois lá no final você me dá o seu like e ajuda a compartilhar e se inscrever no canal. Obrigado pela atenção e vamos seguir com o vídeo. Bom pessoal, antes de tudo, a gente deve entender um pouco dessa história, porque antigamente os jogos eles não tinham a complexidade dos jogos mais atuais, onde a gente tem uma campanha, uma história de começo, meio e fim, uma jornada igual a gente quer saber o desfecho dela, além das conquistas que a gente vai realizando durante a nossa campanha. Antigamente era mais simples, apenas para entreter o jogador naquele momento. Na época dos arcades também já começou a se criar jogos com um pouquinho mais de enredo, com uma história onde você tinha a primeira fase e até a última fase. Porém, esses jogos você tinha que finalizar numa única jogatina. Se você tomasse um game over, você começava do zero. No caso dos arcades, dava para você colocar uma ficha quando tomasse um game over e assim ganhar mais vidas. Mas no caso já dos consoles, era ou você chegava até o final ou você tomava um game over. Então era um pouquinho mais difícil. Até que no ano de 1983, o jogo Survival Island de Atari 2600 criou o sistema de senhas. Esse sistema te dava um código, também conhecido como password. Esse código te permitia você colocar no jogo e aí ele te começar de um ponto específico na história. Não necessariamente você precisava agora começar do início do jogo. Você podia, por exemplo, terminei o jogo. Geralmente no final de toda a fase, no final de um chefão, o jogo te fornecia esse código. Então, parei de jogar, vou continuar amanhã. Anotava o código e aí no dia seguinte a pessoa ia lá na tela de password e computava o código que ela tinha recebido. E assim começava dali onde ela tinha parado. Porém não era um sistema de salvamento. Era apenas para o jogo colocar ele num ponto específico da campanha e dali em diante ele continuava. E também alguns momentos dava para a gente tentar descobrir um código. Era muito difícil de descobrir porque eram muitos números, mas às vezes a gente conseguia descobrir. Fora que às vezes a gente podia pegar o código com um amigo e aí a gente podia ir simplesmente para o chefão final. Então não era bem um processo de salvar, apenas uma senha ao qual o jogo entendia que você tinha que jogar daquele ponto em diante. Até que no ano de 1986 se criou o primeiro sistema de memória em um cartucho, de um tal jogo aí chamado The Legend of Zelda, de Nintendinho, também conhecido como Famicom. Esse cartucho, ele apresentava um sistema que tinha lá o chip da ROM, que era onde ficava todos os dados e informações do jogo. E aí você tinha um outro chip, que era o chip da memória SRAM. Esse chip podia salvar todos os dados adicionais que você gerava durante a jogatina. Porém, esse chip não mantém permanentemente essa informação. Ele precisa de uma fonte de energia, porque quando cessar a fonte de energia dele, ou acabar a energia que ainda tem ali nele, ele vai perder todas as informações. Foi então que foi colocado também uma bateria de lítio. Bateria essa muito comum, a CR2032. Uma bateria fácil de achar, por exemplo, num controle de portão automático, ou se você já deve ter visto, numa placa de computador. No caso do computador,
a gente começa a perceber que ela já está falhando ou que já não tem mais energia nela quando o computador não se mantém a informação da data que a gente configurou nele. E ele volta para uma data muito antiga. Por exemplo, você coloca a data de hoje e aí quando você liga o computador novamente em outro momento, a data tá lá, 1º de janeiro de 2000, por exemplo. Então era quando a gente percebe o erro da bateria. No caso do cartucho, não é diferente. Memória SRAM não tem energia, ela perde toda a informação adicional nela. Por isso a gente precisa da bateria. Porém, se acabar a bateria, o chip também vai parar de salvar. Isso não quer dizer que na época o pessoal passava sempre momentos de aperto tendo que trocar essa bateria. Não, o chip SRAM ele gasta pouquinha energia para se manter, pouquinha mesmo. Uma bateria era o suficiente para durar anos e anos, podendo chegar a 15 anos. Tem cartucho aí funcionando com a bateria até hoje, mas ela não é permanente. Uma hora vai precisar ser feita a troca. E eu acredito que você que está nesse vídeo pode estar talvez querendo ver como que faz essa troca. Então também vou estar mostrando como que a gente pode trocar essa bateria e resolver esse problema de jogos não estarem mais salvando. Porque eu tenho esse cartucho aqui do Super Mario World, ao qual ele não mantém o jogo salvo. Eu começo ele agora e aí ele até salva, só que no dia seguinte, quando cessar toda a energia na placa dele, ele vai voltar ao jogo do início. Então isso aí é um diagnóstico já de talvez uma bateria ruim. Então vou mostrar como que a gente pode fazer essa troca, ok? Bom pessoal, agora graças à magia da edição, estou aqui trajado para que a gente possa estar fazendo a parte prática desse vídeo, onde a gente vai estar abrindo um cartucho e vamos estar descobrindo e arrumando o que está ocasionando o problema dele não estar mais salvando os dados na memória SRAM. Bom, antes de tudo, eu vou dizer alguns materiais que a gente vai precisar ter e que são importantes, tá? Bem, primeiramente, já dando as dicas também, a gente vai precisar de ferro de solda, ok? O ferro de solda, ele é um material, assim, uma ferramenta que você deve tomar cuidado, tá? Então, se você não tem experiência de uso de ferro de solda, procure alguém que tenha ou alguém que possa fazer esse serviço para você, ok? Vamos precisar de estanho, sugador de solda, que a gente vai tirar a solda antiga e colocar uma solda nova. Vamos precisar de uma chave que você acha aí como Game Bit. Deixa eu mostrar como ela é. Essa aqui na verdade é só o bit. Vou colocar aqui no focar, ó. Ela é uma estrelinha, tá? Essa daqui é para abrir um cartucho de Super Nintendo, tá? Caso você queira, também tem a chave completa. Todos esses materiais aqui são bem fáceis de achar no Mercado Livre, ok? Ou numa Shopee. A gente vai precisar de bateria, tá? Porque eu já sei que o problema do meu cartucho é devido à bateria. E ó, como essa bateria ela já tenta pegar a bateria já com esses terminais aqui, ó. Ó como ela é. Vem um daqui de cima para baixo e um já tá aqui embaixo. Ela é fácil de achar essa bateria, só que você talvez não ache tão fácil ela com esses terminais. Tão fácil assim numa loja, mas na internet você vai achar com muita facilidade. Outra coisa que é importante ter, mas você pode talvez fazer sem, seria luvas antiestáticas, tá? Eu julgo importantíssimo usar isso aqui, tá? Por quê? Nosso corpo, a gente tem estática no nosso corpo às vezes. E a gente pode transmitir isso por uma placa eletrônica. Tanto que muitos lugares que fazem manutenção de placas eletrônicas, produção também, se usa isso. Que é para evitar de danificar o material, porque a gente pode gerar algum curto devido a essa estática e estragar outra coisa. Então, no meu caso, eu já sei que eu vou só trocar a bateria e já vai resolver. Só que se eu quiser fazer sem cuidado, eu posso gerar um outro problema. E aí eu tenho que trocar um chip, trocar um componente.
Isso se não der perda maior, né? Então, eu recomendo usar luvas antiestáticas, tá? Mas se você não tem luva antiestática, tá vendo esse vídeo e quer fazer o serviço mesmo assim, ó, eu recomendo você arrumar a luva antiestática, mas se quiser prosseguir mesmo assim, o que você deve fazer? Evitar ao máximo de colocar sua mão na placa, no meio da placa. Tenta pegar nas bordas dela, tá? Quanto menos sua mão encostar na placa, melhor até, tá bom? Para evitar que você gere uma estática e estrague alguma coisa ali e corra um problema pior, ok? Bom, aqui eu também vou usar WD no meu, mas isso não é importante, tá? Isso aqui eu vou usar no meu caso porque o parafuso do meu cartucho ele já tá bem velhinho, já tá enferrujado, então eu já até joguei já para ir reagindo ali e eu soltar o parafuso mais fácil. E outra coisa também que não é importante ter é limpar contato, tá? Pra gente limpar os contatos ali da placa. Quando a gente era criança, na época dos anos 90, anos 2000, quem viveu assim essa parte ali com cartucho, aprendeu que soprar a fita já resolve. Então se você soprasse a fita e colocasse, já resolvia. Realmente, a fita funcionava, parecia mágica. Mas o que acontece? Se você ficar fazendo isso com o tempo, você danifica a placa, os contatos dela, né? E aí ela vai parar de funcionar em algum momento. Então você usa limpa contato. Por que isso acontece? É porque às vezes a gente solta saliva, né, pela boca. Por mais que você não, você evite, vai sair alguma coisa ou outra sem querer. Bem pouquinho, mas vai sair. E com o tempo isso vai danificando. Agora limpa contato é mais seguro, tá? Bom pessoal, estamos aqui. Desculpa pela posição da câmera. Eu não tenho o melhor do set de filmagem, mas vamos lá. Aqui ó, usando um parafuso, qualquer coisa eu vou adiantando algumas partes, porque aqui não tem segredo, é só abrir. Essa fita aqui é a primeira vez que eu estou abrindo. Graças a Deus os parafusos estão indo bem tranquilos. Então a gente vai ver junto aqui como que esse cartucho tá. Nunca abri. Lá aqui, ó, minha bancada aqui é de madeira, então também vai evitar qualquer estática. E bem, aqui eu já tô vendo que existia uma gambiarra aqui. Ó, aqui ó, como é. Bem, aqui eu acredito, isso aqui ó, tem um papelãozinho aqui. Sabe o que eu acredito que o antigo dono deve ter feito? Essa fita eu comprei usada. Ele deve ter feito isso aqui porque a pilha já estava falhando. Então ele colocou um calço para apertar mais e aí às vezes isso acontece mesmo. Quem já teve problema no controle do portão, por exemplo, já deve ter pegado isso. Aí às vezes coloca alguma coisinha ali para o resquício ainda de energia que tem na bateria consiga alimentar, né, a placa direita. Então vamos tirar isso aqui. Vamos fazer do jeito certo, ó. Na verdade tá grudado até... Ah, não, ó. Isso aqui já deve ter saído. Entendi o que já foi feito aqui, ó. Isso aqui, na verdade, o antigo dono só comprou a bateria. E ele não tirou os terminais. Mas vamos fazer do jeito certo, né? Vamos fazer as coisas com preguiça não. Então vamos fazer agora. Aqui ó, pra mostrar pra vocês, tá sem só a bateria. Como que a plaquinha é. Então vamos fazer do jeito certo. Vou adiantar um pouquinho o vídeo pra gente não ficar enrolando.
E aqui vocês viram que é um serviço bem fácil de se fazer, na verdade, como tem prática, tá? Bem tranquilo, tá? Mas evita gerar problemas, tá bom? Usa os materiais certos. Aqui eu só vou aproveitar que ela tá aberta. Aí eu vou esfregar aqui. Isso aqui é uma escovinha antistática. E aqui é só para ajudar a limpar os contatos dela. E aí a gente fecha novamente. Aqui não tem erro, tá vendo? Tá colocando errado já. Não tem erro porque tem posição correta para você fechar, tá? Não precisa apertar muito também. Deu o aperto, acabou. Não fica forçando não, porque isso aqui também é plástico, tá? Então você pode quebrar. Pronto. Então aí, gente. Agora com o jogo reparado, eu tenho a certeza que ele está salvando a informação na memória SRAM, apenas com a troca da bateria. E voltando ao assunto, esse sistema da memória SRAM, ele realmente ajudou demais os jogadores da época, porque agora não existia mais aquele receio de tomar um game over, ou de você ter que parar o jogo e não poder continuar, e assim perder toda a informação. Não, agora isso estava um pouco mais tranquilo, então o jogador poderia jogar com mais tranquilidade. E esse sistema ele começou no Nintendinho, mas ele foi usado mais em larga escala no Super Nintendo. Porém, para os donos de Mega Drive como eu, a gente não teve tanto essa sorte. Porque, né, apesar da grande maioria de jogos do Mega Drive, não existiram muitos jogos com essa tecnologia. Mas por que disso? Bem, primeiro eu devo contextualizar e te informar para entender essas diferenças. Primeiramente, a gente deve entender que a fita do Super Nintendo ela realmente é mais complexa, é mais robusta que uma fita do Mega Drive. Isso você pode abrir e verificar por si mesmo. E bom, para introduzir uma nova tecnologia a um produto, isso iria gerar um custo maior a esse produto. E esse custo de produção retornaria para o consumidor. E um dos pontos fortes da Sega, que a fazia competir tão bem contra a gigante Nintendo, era o preço competitivo que ela tinha. Mas não necessariamente significava que era ruim. Eu me diverti demais e isso deu muita dificuldade para terminar alguns jogos, mas a gente consegue com determinação. E bem, agora dando minha opinião, realmente a falta dessa tecnologia fez um pouquinho de diferença, porque às vezes a gente nadava e morria na praia. Conseguia finalmente chegar naquele último chefão, mas já não tinha muitas vidas e acabava que você não conhecia como enfrentava ele e morria. Isso além da questão, às vezes, quando sua mãe não queria assistir novela e aí você precisava desligar o videogame. Bom, nesse caso, algumas vezes, eu pegava meu videogame, deixava lá quietinho, pausava o jogo, deixava lá e colocava na TV. Na primeira oportunidade eu voltava a jogar. Porém, ficava com medo, porque ninguém podia esbarrar no videogame, porque se esbarrasse, travava o jogo e era a mesma coisa que tomar um game over. Mas isso não quer dizer que a Sega não colocou no Mega Drive cartuchos que não tiveram essa tecnologia, ok? Primeiro você deve entender por que ela demorou tanto. Bom, na grande maioria dos jogos do Mega Drive, eles são jogos de ação, aventura, de plataforma, e eram feitos realmente com a ideia do jogador terminar numa única jogatina, né? Mas teve jogos que tiveram essa tecnologia, como jogos de RPG. E esses jogos, eles realmente precisam que o jogador possa salvar, porque ele está fazendo uma administração no seu inventário, no jogo, na sua campanha, e ele precisava estar salvando, porque era um jogo mais complexo. Então teve jogos que tiveram esse sistema, como por exemplo Phantasy Star 4, que é um jogo de RPG do Mega Drive, que tinha essa tecnologia. Então não quer dizer que não houveram sistemas da memória SRAM em cartuchos do Mega Drive, só que na sua grande maioria não teve. Porém,
no ano de 1994, no jogo de Sonic 3, teve uma nova tecnologia que foi introduzida, diferente do sistema SRAM. Essa nova tecnologia era a memória FERAM, que eu vou falar já já. Agora a gente vai estar vendo uma memória diferente da SRAM. Seria a memória FERAM, que é uma memória não volátil. O que isso quer dizer? É uma memória que ela não precisa usar bateria. E isso era um dos pontos bons dela em comparação à memória SRAM, porque ela era mais durável. E ela foi usada nesse jogo aqui, o Sonic 3, de 1994. Mas eu vou explicar melhor como que ela funcionava, pois ela tem um sistema muito mais complexo do que a memória SRAM. Mas eu vou explicar da melhor forma, resumidamente, para que você possa entender. O armazenamento funcionava da seguinte forma. Cada célula da memória FERAM contém um capacitor com uma fina camada de material ferroelétrico. Esse material tem a capacidade de ter a polarização elétrica revertida por um campo elétrico externo. Na representação binária, a polarização do material é usada para representar os estados binários, 0 ou 1. Como isso funcionava exatamente? Para ela entender essa informação de 0 ou 1. Quando o material ele recebia um pulso em uma direção, essa direção ele podia computar como se fosse o 0. Já quando ele recebia um pulso em outra direção, essa outra direção poderia significar o bit 1. Então era assim que ela conseguia computar as informações, tá? Sem precisar do uso de baterias. Já depois aí existe um processo diferente, que é um processo de leitura e escrita, que começa a ficar até um pouquinho mais difícil, mas eu vou explicar também como que funciona. No processo de leitura e escrita funciona da seguinte forma. A leitura ela é destrutiva, ou seja, o estado de polarização do cristal é lido, mas a leitura é alterada. Por isso, após a leitura, a célula precisa ser imediatamente reescrita. E esse processo de escrita da memória FERAM é muito rápido, basicamente ela é quase imediata. E assim a informação original é mantida. E com o processo de ler e reescrever, garante que a informação seja preservada. Bom, vocês viram o quão complexo é a memória FERAM, quantos detalhes ela tem na sua engenharia, no funcionamento do seu sistema. E ela tinha pontos bons, ela realmente era mais duradoura do que a memória SRAM, ela era mais rápida também, e tinha um processo de escrita mais rápido até do que a memória flash, que é uma memória que a gente vai falar já já. Ela era comparável, o processo de escrita dela, a uma memória RAM dinâmica. Então ela tinha vários pontos positivos, porém ela era muito cara de ser realizada em produção. Por isso não tiveram muitos jogos que utilizaram essa tecnologia. E ainda foi utilizado por um tempo a memória SRAM mesmo. Até que no ano 2000 veio ser introduzida uma nova memória, a memória flash. Então galera, agora a gente se aproxima do último tipo de memória a qual estaremos falando no conteúdo deste vídeo, sendo ela a memória flash. Memória essa criada pelo engenheiro japonês Fujio Masuoka em 1980, mas patenteada só em 1984. Essa memória, antes de tudo, eu queria explicar um pouquinho como que ela funcionava e qual que é as diferenças dela para as memórias que a gente falou anteriormente. Então, como exatamente a memória flash funcionava? Ela funcionava por meio de transistores de portas flutuantes. Cada uma das células da memória flash tinha uma porta flutuante. Essas portas flutuantes conseguiam reter a carga elétrica ou os elétrons sem a necessidade de uma bateria, ou seja, ela era uma memória não volátil, conseguindo manter a informação sem precisar de bateria. E assim ela conseguia computar os dados eletronicamente. Como assim? Quando a porta flutuante estava com carga, isso simbolizava o bit 0. Quando ela estava sem carga, simbolizava o bit 1. Por meio disso, ela conseguia computar essas informações. Assim, conseguia fazer a leitura e a escrita
por meio de pulsos elétricos, controlados pelos fluxos das portas flutuantes. Então vocês conheceram um pouco sobre a memória flash e viram já que ela é uma memória não volátil, ou seja, ela não precisa de bateria igual a memória SRAM. Também a memória flash ela era muito mais fácil de ser produzida do que a memória FERAM. Então ela tem esse ponto também, além de ela poder ser utilizada para jogos grandes informações de dados, e assim ela foi conquistando seu espaço. Mas ela também é muito utilizada no mundo da tecnologia em geral, pois até hoje utilizamos ela em pendrive, cartão SD, celular, computador, etc. Mas como que foi a introdução da memória flash no mundo dos videogames? Bem, ela na verdade começou ali, vamos dizer, pelo Neo Geo, com o memory card do videogame. Mas foi popularizada mesmo no PlayStation, com o memory card do PlayStation. Assim sendo, começando a ser utilizada mais. Porém, a gente ainda tinha alguns jogos com cartuchos, como videogames portáteis. O Game Boy ainda fazia uso da memória SRAM, mas ele já estava começando a introduzir um pouco da memória flash nos últimos consoles lançados do Game Boy. Assim, tendo também como transferir dados para o Game Boy, mas nada ainda no cartucho. Até que os videogames portáteis que vieram depois, eles tinham a memória flash introduzida em seus cartuchos, como por exemplo o Nintendo DS, Nintendo 3DS, o Nintendo Switch, que é um dos mais novos, PSP, PS Vita. E bem, podemos considerar sim que isso aqui é um cartucho. E esse aqui é o final, até o momento, das memórias nos videogames, envolvendo a parte de cartuchos. E é isso aí, pessoal. Com isso encerramos o tema de hoje dos tipos de memórias utilizadas nos cartuchos até os dias de hoje. Pretendo estar trazendo outros conteúdos como esse. Caso você tenha gostado, não deixe de dar o seu curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber novas notificações, também comentar aí debaixo do vídeo. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui, agradeço por tudo, pessoal, e até a próxima, galerinha. Falou!